Viu o que fizeram comigo? Tudo é o que fizeram comigo, eu não assumo a responsabilidade de que eu estou com problema. Eu transfiro e Jacó, ele volta para um lugar aonde ele pode entregar uma outra versão dizendo: esse sou eu. Alguém que tem promessa, mas que prefere ficar lambendo ferida. Esse sou eu. E o fato de eu ter promessa não me faz alguém que vai prosperar. O que me faz prosperar é eu assumir o meu papel diante do propósito. Ah, pastor, mas e a coroa, e o céu, e os talentos? Tudo isso pertence ao propósito. Pastor, eu quero o céu, então encontre o teu propósito. Pastor, eu quero coroa, eu quero ser coroado por recompensa. Obras que são consideradas como ouro, prata e pedras preciosas, então assume o teu propósito. Porque tudo isso pertence ao propósito. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. É muito bom poder falar de Jesus. Sempre é bom poder falar de Jesus. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, você que trouxe, quem não trouxe acompanha pela tela. Coloca para nós lá Gênesis 35, do verso 9 a seguir. Gênesis 35, verso 9 a seguir. Se quiserem ficar e me ajudar, tem liberdade. Acho que a gente desce, procura fazer escola. Como achar melhor. Se quiser ficar, pode ficar. Tá tudo certo. Fica à vontade. Sempre é bom ter. Se achou Gênesis 35, me ajuda dizendo amém. Primeiro livro da Bíblia, capítulo 35. Eu estava esperando no Senhor algo para falar, e o pastor comunicou com a gente para trazer algo hoje, e eu fui pedir em Deus, Senhor, depois de uma reunião de alinhamento abençoada, de muito direcionamento, de muito posicionamento, de muita entrega, o coração do pastor, do ministério repartido, aberto, né? Sem defesa alguma. Eu fui orar e trabalhando em casa sábado, praticamente o dia todo, e falando com Deus, pedindo: Senhor, me dá alguma coisa. Me dá alguma coisa para que eu possa cooperar, para que eu possa somar, para que eu possa ser útil. E eu vou ser totalmente textual, totalmente fiel ao texto, e vamos ficar dentro do texto, para que a gente possa crescer junto no texto, e ver o texto, e fazer o texto vir para nós, e ele criar forma, criar vida, e fazer com que a Bíblia fale conosco. Uma coisa é você estar na casa de Deus, e aqui você vai ter um encontro com o Deus da casa de Deus. Nesse versículo 35 vai ter essa expressão, El Betel, é o encontro de Jacó com o Deus da casa de Deus, e ela é única, só está aí, é a única vez que você encontrar a palavra El Betel, o encontro com o Deus da casa de Deus. Se achou Gênesis 35, diga amém. Se achou o versículo de número 9, diga glória a Deus. Depois que Jacó voltou de Padã-Arã, Deus lhe apareceu de novo e o abençoou. Disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó. Qual é o teu nome? Mas não te chamarás mais Jacó. Israel será o teu nome. Como será o teu nome? Israel. E lhe chamou de Israel. Disse-lhe mais Deus: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Frutifica e multiplica. Aí vem uma promessa. Uma nação, sim, uma multidão de nações sairão de ti, e reis procederão dos teus lombos. Verso 12: eu te darei a terra que dei a Abraão e a Isaque, e a ti a darei. Também a tua descendência depois de ti a darei. Então Deus se retirou dele, do lugar onde falar. Até aqui. O propósito, irmãos, nessa noite é poder que a palavra nos leve para um lugar de encontro, tá?
E nós somos livres para esse movimento. Se você se sentir à vontade, desejar, você é livre. Eu só preciso que você me dê a sua atenção de presente para que a gente possa progredir. Existem algumas verdades nesse texto que são interessantes e nós precisamos falar. Jacó, a palavra Jacó, do original, que se pronuncia Yaakov, pelo original significa aquele que nasceu agarrado, aquele que agarra para nascer. Isso é o nome Jacó. Existem correntes que falam que Jacó é enganador, suplantador, mentiroso, tudo isso, mas na verdade essa expressão ela é uma verbalização do próprio Jacó. Quando Deus se encontra com Jacó no Val de Jaboque, lá no capítulo 32, Deus vai perguntar para ele qual é o teu nome, o que tu é, e ele vai dizer, eu sou Jacó. Mas existe uma vírgula ali, e essa vírgula vai dar sequência naquilo que está no seu coração. Eu sou enganador, eu enganei meu irmão, eu enganei muita gente, eu maltratei, eu menti, eu fiz coisas erradas. O que eu penso a meu respeito, a identidade que está em mim, a minha identidade de Jacó, ela é uma identidade com todos esses adjetivos que ele verbalizou no encontro com Deus. Nós podemos performar para muitas pessoas em muitos lugares, nós podemos performar em várias áreas de nossa vida, e nós podemos ficar muito tempo dentro da igreja performando uma identidade, uma imagem, alguma coisa, baseado naquilo que nós cremos que somos. Mas diante de Deus, e eu repito, diante de Deus não existe performance. Diante de Deus nós teremos que reconhecer quem de fato nós somos, o que nós exatamente nos apresentamos, e esse era Jacó. Jacó se apresentou para Deus de uma forma muito singela, muito clara. E ele surge na história representando o primeiro ponto, uma natureza caída, natureza humana. Jacó ele é a representação exata e clara de uma natureza humana. Ele vem de um ambiente familiar totalmente destituído, com preferências paternas e maternas. O pai amava seu irmão Esaú, a mãe o amava porque ele era um rejeitado. Ele tinha uma percepção daquilo que era importante para Deus e o seu irmão não tinha essa percepção. Então se discorreu dentro do seio familiar algumas feridas, algumas dores, alguns traumas, algumas angústias. Se criou dentro de um ambiente familiar. Dentro desse ambiente familiar, onde Jacó está inserido e ele faz parte, ele agora se torna um fugitivo, é enviado para Padã Arã, vai viver com seu tio, vai amar uma esposa que é Raquel. Raquel lhe foi dada por 7 anos de trabalho, o sogro lhe engana, dá Lia. Ele vai ter Lia, vai ter Raquel, vai ter filhos e vai gerar uma nação. Quando ele quer retornar para casa, porque é tempo de voltar para casa, é tempo de fazer o caminho de volta, e isso é interessante falar. O tempo de fazer o caminho de volta, ele é uma estação que se cumpre na vida de alguém. Alguém podia ter dito glória a Deus agora. O tempo de fazer o caminho de volta é uma estação que se finda na vida de alguém. É uma estação. Estação são tempos, são ciclos, são tempos determinados. É o Eclesiastes 3. Eclesiastes 3 tem 28 tempos. É um tempo. O tempo de fazer o caminho de volta. E ele quer voltar. Agora ele não volta mais como um fugitivo. Agora ele não volta mais, pastor, como aquilo que ele verbalizava. Agora ele volta como um pai de família. Ele volta como um homem rico, empoderado. Ele volta cheio de desejos. Mas existe dentro do coração dele problemas que não foram resolvidos. Repita comigo, problemas que não foram resolvidos. Esse é Jacó. E quando ele vai voltando, ele entende que ele precisa, antes de chegar lá, no local do encontro, ele tem que resolver alguns problemas. Em algum momento da sua vida, ele vai ter que resolver alguns problemas. Ele pode continuar maquiando muitas coisas, mas existem algumas coisas que tem que findar para iniciar outras. E Deus entende esse tempo, Deus obedece esse tempo, Deus ele aceita esse tempo. Você pode ir até onde você quiser, só que você não troca de estação se você não resolver algumas coisas. Você precisa resolver algumas coisas. E esse é Jacó, uma natureza humana. Esse é nós somos assim, sobreviventes, feridos, machucados, vítimas de outras vítimas. Vou repetir, vítimas de outras vítimas.
Eu não sei abraçar, eu não sei relacionar, eu não consigo comunicar, eu não consigo ter... Eu sei. Isso é um sinal. Sinal de quê, pastor? Sinal de que você é uma vítima. De quem? De outra vítima. Porque você não recebeu. E se você não recebeu, você não vai entregar. Quem pode dizer amém por isso? E se você olhar para a história, seus pais foram vítimas. Vítimas de quem? De outras vítimas. E aí nós podemos entrar até chegarmos ao ponto da colonização brasileira. Como que nasceu o Brasil? Como que surgiu o Brasil? Mas isso é outra história, para um outro dia, para um outro tempo, para uma aula teológica. Mas que fique claro, o Brasil ele é descoberto pelos portugueses e ele é povoado a partir de Portugal com viúvas e órfãs. O que tinha nas ruas de Portugal, o rei mandou colocar dentro de navios e trazer para o Brasil. As mulheres que não morreram foram as mães dessa terra. Então, fique tranquilo. Viúvas e órfãos é a matriz que gerou o Brasil. É por isso que na Igreja Católica você vai encontrar a figura de Maria, a supermãe protetora, mas você não vê a figura de José. Fica para um outro dia, fica para a aula de teologia. Jacó é uma vítima de outra vítima. Ele tem problemas, ele tem situações, ele representa o que nós somos. Pessoas que cresceram, se desenvolveram, pessoas que avançaram, pessoas que progrediram, mas que têm traumas, que têm feridas, que têm dores. Que têm gatilhos emocionais, que têm feridas que são protegidas. Em alguns lugares. As 7 chaves. E ai de quem tocar. E ai de quem mexer nesse lugar. Então Jacó tem um encontro com Deus, e a partir desse encontro, do texto que nós lemos, o texto vai dizer que, no capítulo 35, que Deus lhe faz uma promessa, e é a primeira promessa verbalizada de Deus, e a primeira coisa que Deus faz, porque no 32 tem o encontro no Val de Jaboque, e no 35 Deus vai reafirmar uma promessa maravilhosa, dizendo: olha, eu tenho um negócio contigo, eu tenho uma promessa para falar contigo. Você vai ser rei. Eu vou tirar reis dos teus lombos. Eu vou tirar nações de ti. Você vai ser muito próspero. Mas quem vai ser próspero? Jacó? Não. O Israel. Diga comigo, é Israel que é abençoado. Não, vamos melhorar. Diga, é Israel que tem promessa. Porque Jacó é a velha natureza. Porque Jacó é o velho homem. Jacó é a estrutura velha. Jacó é a estrutura que recebe todas as dores, as amarguras, os flagelos, as cicatrizes, os porquês da vida, está tudo em Jacó. Mas a promessa não é para Jacó, a promessa é para Israel. Por que para Israel? Porque Israel é o novo. O novo do quê, pastor? O novo dentro do velho. Israel não é um outro homem, Israel é um novo homem. Alguém podia dizer glória a Deus por isso? Israel não é um novo, não é o outro homem, Israel é um novo homem dentro de uma velha estrutura. Jacó mentia, Israel não mente. Jacó enganava, Israel não engana. Jacó fazia negócios ilícitos, Israel não faz. Deus diz: eu gosto de Israel, para Israel eu tenho promessa, para Israel eu tenho reino, para Israel eu tenho trono, para Israel eu tenho provisão, para Israel eu tenho milagre. Um segundo ponto que tem que ser claro e ficar entendido é que Israel é o novo homem que nasceu. Nasceu no quê, pastor? Nasceu pelo poder do Evangelho. Nasceu pela fé, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Israel é o novo homem que surge. Todos os dias uma nova versão atualizada. Um software atualizado. Mentalidade aberta, entendimento claro dos movimentos de Deus. Esse é o Israel de Deus. É para esse que Deus tem promessa. Primeira verdade, Jacó é a velha natureza. Segunda verdade, Israel é a nova natureza. Agora segura. Porque nós estamos na nova natureza, não quer dizer que todos os nossos problemas estão resolvidos. Se estamos na nova natureza, quem diz amém? Estamos na nova natureza, quem diz amém? Mas os meus problemas ainda têm que ser resolvidos, ainda tem pendências.
E essas pendências, elas são necessárias ser resolvidas porque elas são os gatilhos que são acionados em tempos. E agora do 35 ao 37, você vai ler o texto, e você pode ler em casa, vão ser 12, 14 capítulos, você pode ler. Você vai ver que o relacionamento com Deus, a partir do 35 agora, não é mais com Jacó, é com Israel. Deus só fala com Israel. Israel isso, Israel aquilo, Israel aquilo outro. E é Israel, Deus só relaciona com Israel. E Deus vai arrumar a casa de Israel. E a primeira coisa que Deus arruma na casa de Israel é definir a bênção da primogenitura. Tinha que haver uma sucessão. Porque Deus não trabalha sem sucessão, Deus não trabalha sem propósito, Deus não trabalha sem alvo, Deus não trabalha sem a próxima geração. Ai, como você poderia ter dito glória a Deus gostoso agora. Deus não trabalha sem a próxima geração. Nós estamos aqui, mas a próxima está lá embaixo. Ai, quem diz amém? Nós estamos aqui, mas a próxima está lá embaixo, sendo trabalhada, sendo atualizada. E vou te dizer uma coisa, vão ser muito melhores do que nós. Mas vão ser muito melhores do que nós. Alguém diz, essa geração Z é difícil. Não, irmão, difícil é nós atualizar o software. Essa geração, ela é muito inteligente. Ela tem deficiências, mas ela é inteligente. Ela tem coragem que nós não tínhamos. Porque nós tínhamos um medo de posicionar. Eles não têm medo, eles dizem, não quero, não faço, não vou, não gosto. Identidade, posicionamento. Do 35 ao 37, Deus vai arrumar a vida de Israel. E a primeira coisa é, vamos arrumar a tua casa. Teu primogênito, filho de Lia, Rubens, no meio do caminho se vendeu à idolatria. Não pode ser o substituto. Preciso de alguém. Aonde está teu coração? Meu coração está em Raquel. Diga comigo, meu coração está em Raquel. Aonde estiver o teu coração, aí está teu tesouro. Quem você gerou em Raquel? Gerei José. Ok. Dê a ele uma capa. Arrume a sua casa. Ele é a sucessão, ele é o propósito. Repita comigo, José é o propósito. Não, está fraco, diga, José é o propósito. Ele não é só um homem, ele é o propósito. Ele é a próxima estação. Ele é a sequência da tua casa. Só que toda vez que você se torna o propósito, escuta, toda vez que você se torna o propósito, você vai atrair sobre você pessoas e poucos vão te aplaudir. Poucos vão ter coragem de dizer para você, eu sou teu amigo. Poucos vão ter coragem de dizer, conta comigo. Poucos vão ter coragem de sentar na tua mesa e dizer para ti, cara, está errado. Temos que arrumar isso. Você vai encontrar pessoas que vão te perseguir, não porque você fez alguma coisa, mas por aquilo que você carrega. Ai. Pessoas vão te perseguir somente porque você carrega algo maravilhoso. O problema da perseguição do vagalume e a serpente, não existe uma guerra de estação entre eles, não existe uma guerra no mundo que eles estão inseridos, não. A serpente só persegue o vagalume por causa da luz, porque a luz incomoda a serpente. E tudo isso gera dores. E tudo isso gera oposição, gera trauma, gera mágoas, gera afastamentos, gera decepções, porque pessoas que se assentavam na tua mesa, enquanto você comia pão seco e tomava água, enquanto você tinha que andar de bicicleta, não é, pastor Felipe? Quando a gente não tinha nada, era uma bicicletinha velha, um violãozinho com 5 cordas e desafinado e não pegava afinação. Quando não tinha nada, a sua mesa estava cheia. Agora Deus mudou o cativeiro, você come picanha. Quem diz amém? Você tem carro bom na garagem, quem diz glória? Você veste bem, quem diz aleluia? Diminuiu o número de pessoas que vai andar contigo. Por que isso, pastor? Eu também não entendia. É porque tem pessoas que não podem desfrutar daquilo que você tem, não porque não são merecedores, porque não foram tratadas para isso. Entenda, a grande oposição, ela está perto de pessoas que você vive. É por isso que pastor Marcelo insiste, que o ministério insiste, cuidado quem senta na tua mesa. Sentar na mesa é aliança, sentar na mesa é aliança, cuidado com a mesa.
Cuidado com a tua mesa. Se preocupe com isso. Agora José, ele é o propósito, ele está caminhando, e Israel está feliz, animado. Deus fala com ele, existe promessa. Porém, aquele de quem José esperava algo, de gratidão, de cumplicidade, de parceria, de proteção, de cuidado, aonde ele não tinha proteção nenhuma, porque é família, armam contra ele. Por que armaram contra ele? Porque o que ele tem incomoda. Escuta que vou te dizer, grava isso no teu coração, aquilo que você carrega é muito mais importante e poderoso do que você pode imaginar. Você não tem ideia do poder que você é nas mãos de Deus. Você não tem ideia da força que você tem na presença do Senhor. Pegaram José, armaram uma situação. Matar não mata. Bota na cisterna, está passando a caravana dos ismaelitas, vende para os ismaelitas. Pega a túnica, porque o problema não é José, o problema é a túnica. Túnica fala de autoridade, túnica fala de reconhecimento, túnica fala de Deus assumindo o compromisso de ser contigo, isso é túnica. Então José é vendido para os ismaelitas e a túnica, molha no sangue do carneiro, leva para Israel e diz: ó Israel, teu filho, a quem tu amavas, está aqui, o que tu acha que pode ter acontecido? Sabe os traumas? Sabe as dores? Ei, sabe as feridas não curadas, que está só com a casca? Sabe os gatilhos escondidos? Voltou. E agora Israel diz: com certeza é meu filho. Perdi meu filho, ninguém falou nada, ele simplesmente fez a leitura. Por quê? Porque a velha natureza está aqui dentro. Ele disse: com certeza é meu filho, perdi meu filho. E a partir do Gênesis 37, o texto começa a apresentar Jacó. E o Israel se perdeu nas dores. E o Israel se perdeu nas feridas. E o Israel está trancado dentro de uma tenda. Uma informação teológica para ajudar. Flávio Joséfos, que é um historiador judeu, escreveu pelo menos dois livros maravilhosos de cunho teológico. E um deles, pastor Felipe, você conhece a História dos Hebreus? Pastor Marcelo, a História dos Hebreus, né? Um livro maravilhoso, gigantesco. Ele conta que o período em que Jacó agora sai do Gênesis 37 e vai ficar até a manifestação do José de novo, é cerca de 13 anos. Diga comigo, 13 anos. 13 anos em que eu voltei para um lugar. Que lugar eu voltei? Eu voltei para dentro de uma caverna, de uma tenda. E eu abri mão de viver. Para onde eu voltei? Eu voltei para um lugar de refúgio, onde eu me sinto seguro. Que lugar é esse? O lugar das minhas dores. O lugar onde eu posso lamber as minhas feridas. O lugar onde eu posso ser a vítima contada para as pessoas. O lugar onde eu posso apresentar a minha versão de vítima. Viu o que fizeram comigo, Rodrigo? Bateram no meu carro. Viu o que fizeram comigo, Rodrigo? Começaram a me perseguir na empresa. Viu o que fizeram comigo, pastor Felipe? Tiraram minhas viagens para outros estados. Viu o que fizeram comigo? Tudo é o que fizeram comigo, eu não assumo a responsabilidade de que eu estou com problema. Eu transfiro. E Jacó, ele volta para um lugar aonde ele pode entregar uma outra versão dizendo: esse sou eu. Alguém que tem promessa, mas que prefere ficar lambendo ferida. Esse sou eu. E o fato de eu ter promessa não me faz alguém que vai prosperar. O que me faz prosperar é eu assumir o meu papel diante do propósito. Ah, pastor, mas e a coroa, e o céu, e os talentos? Tudo isso pertence ao propósito. Pastor, eu quero o céu, então encontra o teu propósito. Pastor, eu quero coroa, eu quero ser coroado por recompensa. Obras que são consideradas como ouro, prata e pedras preciosas, então assume o teu propósito. Porque tudo isso pertence ao propósito. Sabe o que é mais interessante?
é que enquanto o velho homem voltou a viver, o Jacó voltou a viver, o propósito está seguindo. Ele está caminhando, ele continua caminhando. Jacó está dentro de uma tenda, de uma caverna, não é muito claro isso, ele está no escuro, guardado, depressivo. E José, que é o propósito, caminhando. Foi vendido. E Jacó, minha vida não tem mais prazer, não tem mais sentido. E José, casa de Potifar, já é governante da casa, já é autoridade na casa. E Jacó, lambendo ferida. Não sei. Pastor Felipe, Rodrigo, essa gente do louvor não me dão chance, é só eles. Pastor Marcelo não me convida para tomar um café. O Edson não é muito sociável, né, Edson? Não era, em nome de Jesus, agora ele é. Não me chama. Não sei, acho que eu não vou mais. E o propósito? Caminhando, avançando, destravando, abrindo porta, famílias sendo salvas, gente sendo libertas, crianças sendo edificadas, pessoas sendo estruturadas, lares sendo restaurados. E o Jacó, não vou, não prego. Não porque não é igual à Assembleia de Deus, eles não usam terno, eles não usam gravata, assim eu não vou. E o propósito? Marcando a agenda, projetando as nações. Meu Deus. Planejamento do ano pronto, querendo invadir os lugares, não aceitando o mínimo, querendo o máximo em Deus. E Jacó fazendo bico, fazendo mãe. Ei, que existia um hino muito antigo que nós cantávamos na igreja. E como eu já perdi o cabelo, então eu posso, declarar. Cantávamos é muita gente, né? Cantávamos é muita gente. Que vocês cantavam, né? Os mais antigos. Se Deus fizer, e se não fizer? E se você vier? E se você não vier no culto? E se você potencializar o seu pequeno grupo na sua casa? E se você não quiser potencializar? E se você convidar alguém para vir no culto de domingo? Mas se você não convidar ninguém? Então ele não muda, porque ele não pode mudar, porque ele é perfeito, ele é eterno, ele é único. Vamos ter esse entendimento de que nós estamos aqui somente por graça, e a infinita graça que nos alcançou e nos deu esse privilégio. Oh, aleluia! Aleluia! Quem de nós era merecedor? Ninguém. Quem de nós podia? Ninguém. Quem de nós era alguma coisa? Ninguém. Mas ele disse, eu quero. Ninguém. Mas ele disse, eu quero. Eu estou disposto a investir em ti. Tu tem algo que me interessa. Eu escolhi a tua casa. Por quê? Porque eu quero fazer um novo ciclo a partir de ti. Oh, meu Deus. Porque eu quero fazer uma nova história a partir de ti. É que nós não entendemos isso. Por que nós não entendemos isso, irmãos? Porque para nós é conveniente entregarmos uma nova versão ou uma antiga versão dizendo, não, eu sou um coitadinho, eu sou um maltratado, eu sou o menino da vila, eu sou um pobre coitado. Não, você é filho do rei, você é poderoso. Oh, aleluia. Não, você é tudo o que Deus precisa. Tu és uma arma na mão de Deus. Deixa eu te falar. Vou te falar agora porque eu preciso falar. Quando eu retornei da Bahia, eu comecei a procurar um lugar para congregar. E eu visitei algumas igrejas. E eu conheço alguns pastores. Porque em algum tempo eu tinha sido útil para o Evangelho. E eu levei minha família a congregar em alguns lugares e cultuamos. Igrejas de amigos.
Só que eu não queria altar, eu não queria isso aqui. Eu estava tão machucado, tão ferido, tão Jacó. Eu estava tão Jacó. E quando eu chegava nos lugares, nas igrejas, era mensagem na semana, era ligação, as pessoas vêm, eu tenho um púlpito para ti, eu tenho um departamento, eu disse, não é isso, não é isso, não é. Eu preciso resolver pendências dentro de mim. E aí um dia, eu mandei mensagem para o pastor Marcelo. Eu mandei um texto para ele, desse tamanho. Um texto desse tamanho, pastor. O senhor é meu amigo, o senhor é isso. E no final eu coloquei, mas eu reconheço, em tudo isso eu reconheço aquilo que tu carrega. E disse para ele, e eu me submeto à tua autoridade. Porque eu quero isso. E viemos para cá. E fomos tratados. E fomos pastoreados. E fomos cuidados. E um dia ele disse assim, Emerson, eu tenho uma visão contigo. Eu vejo coisas. E eu disse para ele, não vejo nada. Eu não vejo. Não consigo ver. Por quê? Porque eu ainda estou dentro da caverna. Porque eu ainda estou sendo tratado aqui dentro de uma caverna, eu ainda estou aqui, eu ainda sou Jacó. Eu voltei a ser Jacó porque eu comecei a voltar para as minhas feridas. E hoje, pastor, quando eu estava ali assentado, esperando chegar a oportunidade, o Senhor começou a falar no meu coração. E começou a mostrar coisas de tudo aquilo que o Senhor falava. O Senhor começou a falar no meu coração, pelo testemunho do Rodrigo, pelo testemunho do ministério, pelo testemunho da igreja. E se o culto terminasse ali e eu não tivesse essa oportunidade, também estava tudo certo, porque o Senhor já tinha falado comigo. Eu estou te dizendo que algumas coisas têm que ser resolvidas dentro de mim e dentro de você. Quem diz amém? Para que o propósito possa seguir. E voltar para dentro de uma caverna é uma escolha sua. Só entenda uma coisa, o propósito vai seguir, ele vai continuar. E cadê José? Está dentro de uma cadeia. Mas ele é o propósito, e dentro da cadeia o propósito vai prevalecer. E Jacó, dentro de uma tenda, reclamando da vida, reclamando de oportunidades, questionando coisas. Questionando cor de parede, questionando repertório, questionando liderança, questionamentos. E o propósito, ele está seguindo, ele está caminhando, ele está avançando. Ele está progredindo de glória em glória, de fé em fé. Eu te pergunto, José foi ferido? Sim ou não? José foi enganado? Sim ou não? Mas ele entendeu o propósito da sua chamada, da sua existência. Ele entendeu a eleição de Deus. Ele entendeu a escolha de Deus. E você tem que fazer uma escolha entre você ficar agarrado naquilo que te feriu, te machucou, ou você avançar e largar isso. É uma escolha. Ai, como eu precisava falar isso. É uma escolha. Ai, pastor, mas fui maltratado. Deixa. Você não é juiz. Ah, pastor, mas fui injustiçado. E daí? Você não é a última coca do deserto. Ah, pastor, falaram de mim grande coisa. Quem somos nós na fila do pão falando perto de Deus? Entenda uma coisa, existe algo dentro de você que é especial. Quem diz glória por isso? Agora a escolha é sua, se você prevalece, se você avança ou se você fica. A escolha é sua. E se eu não fizer nada, Deus vai continuar sendo Deus e a igreja vai avançar. E como disse o pastor quinta-feira, nós vamos derrubar a parede, vamos fazer outro prédio. Ou Deus vai dar algo muito melhor do que isso para nós. Se tem, Deus pode dar. E eu posso ficar aqui com as minhas mazelas, dizendo, tô doído, tô ferido. Ninguém olha para mim, grande coisa.
E o propósito continua caminhando. Deus promove, e eu vou concluir, e Deus promove um grande movimento na nação naquela época, e vai vir fome, e José já tem a cadeira de governo do Egito, e Deus foi com ele, e tem Faraó, mas quem governa é José, porque não importa onde você está, se você tem a chave do céu, você tem a chave da terra, quem diz amém por isso? E aí você coloca ali na tela para nós, por favor. Só abre Gênesis 45 e eu já te dou os versículos a seguir. E os seus irmãos vieram atrás de comida. José reconhece, eu acelero a história. José reconhece, tem um ambiente com os irmãos, e aí eu te digo uma coisa, ele poderia usar a natureza de Jacó e dizer, agora eu posso bater, eu posso prender, eu posso matar, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso pagar na mesma moeda, mas quem é do propósito não faz isso. Quem vive no propósito vive pelas diretrizes do céu, e o céu não é vingativo, o céu é acolhedor. Fica de pé. Então José se apresenta aos seus irmãos. Eu estou em Gênesis 45 e eu quero ler com você. Ele se apresenta aos seus irmãos e manda os seus irmãos irem até o seu pai, pastor Marcelo, e diz, traz papai para cá, eu preciso do meu pai aqui, traz ele. Os irmãos vão e vão dar a notícia. E como nós carecemos de uma boa notícia, e eu tenho uma boa notícia para você. Existe uma cidade que tem que ser tomada. Existe uma cidade que tem que ser alcançada. Existe uma cidade, Guto, que tem que ser assolada pelo poder do Evangelho. Não por religião, escuta. Não por religião não. A palavra religião vem do... Vou usar o latim, ela vem do latim religare. Religare significa ligar a terra no céu. Não, nós não queremos uma ligação da terra no céu. Nós queremos um homem que tenha o céu na terra. É o que nós precisamos. O céu na terra. Nós precisamos do céu na terra. Alguém que diga, vem aqui na terra, o teu reino venha e se faça a tua vontade. É o que a gente precisa. Religião não. Uma vida. Só que entenda uma coisa. Por mais que ele desejou ficar dentro de uma tenda, depressivo, lamentando, Deus continua amando. Deus continua amando. Deus continua amando. Deus continua amando. E aqui eu rasgo toda a minha teologia fora e digo, tudo isso é jogado aos pés dele, porque ele continua amando. Porque se fosse eu, se fosse você, nós colocaríamos um monte de critérios e diríamos, é torto, é aleijado, tem o pé torto, não fala direito, não canta direito, não prega, mas ele diz, mas eu amo, mas eu tenho projeto, mas é rancoroso, é amargurado, não importa, eu amo, eu quero ele assim, porque eu vou ajudar ele. E quando ele vem para a presença do rei, escuta, eu amo a Bíblia porque a Bíblia se explica. Quando ele vem para a presença do rei, uma ação sobrenatural vai acontecer. Deixa eu te mostrar, isso está na Bíblia, irmãos, está aqui. Gênesis 45, versículo 27, me ajuda. 45, 27. Mas quando eles lhe contaram tudo que José havia falado, e quando ele viu as carretas que José havia mandado para levá-lo ao Egito, o espírito de, me ajuda, o espírito de, não está fraco, diga o espírito de, reviveu o pai deles. E o versículo 28 diz, e Israel, quem disse? Israel. Não, volta, tem algo errado, volta no 27 de novo, por favor. Quem é que estava aqui? Me ajuda. Jacó. Mas depois das boas novas, quem é que surgiu? 28. Israel.
Você poderia aplaudir Jesus agora?